Novamente ao Senhor Deus pela situação que estamos vivendo, né? E encerraremos, né, essa parte do nosso estudo. Então, nós vamos hoje, estudar acerca da eclesiologia, a doutrina da igreja. Nós vamos estudar hoje dois aspectos daquilo que nós chamamos dos atributos da igreja, ou seja, as qualidades da igreja, que são a unidade e a santidade da igreja. A igreja que é una, que é santa, que é católica, que é apostólica, tá? Ao longo dos estudos nós vamos explicar para os irmãos acerca dessa questão de ser una, santa, católica e apostólica. Essas descrições da igreja, elas surgiram no começo da era cristã, né? Por volta do século dos 4 primeiros séculos, onde os chamados pais da igreja, eles começaram a perceber que a igreja de Jesus Cristo, ela tinha alguns atributos, algumas qualidades, né? Ou algumas características que a diferenciava de outras igrejas. Então é importante que nós entendamos que essa igreja, a igreja de Deus, ela é una, ela é santa, ela é católica, porque ela é a ideia de católico, a palavra católica vem do grego, que é a ideia de universal, né? De vários povos, e ela também é apostólica, porque ela fora e é até os dias de hoje baseada e fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então é muito importante que nós saibamos disso, é essencial para o nosso estudo daqui para os demais estudos que nós teremos acerca da eclesiologia. Estudamos anteriormente, a matéria anterior foi sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Então, uma vez que Deus salvou os homens e salva os homens, Ele então coloca esses homens e esse povo que Ele salvou dentro da sua igreja. Ele faz deles a sua igreja, o seu corpo fora comprada com o seu próprio sangue, como nós vimos aqui no texto de Atos, capítulo 20, versículo número 28. Então, a primeira coisa dessa noite que eu queria mostrar para os irmãos é a questão da introdução do nosso estudo. Primeiro, a igreja, ela consiste das pessoas que Deus uniu em Cristo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e saber e aprender nessa noite é que essa igreja, a igreja de Deus, ela é formada por pessoas, que foram unidas por Deus em Jesus Cristo. Então, não são todos, são aqueles que Deus, então, pela sua graça e misericórdia, os salvou, os justificou, chamou a eles, os vocacionou por meio da pregação do Evangelho, adotou ele Jesus Cristo, justificou esses, está santificando e por fim vai glorificar. E a esses que Deus uniu por meio de Jesus Cristo é que nós então entendemos que Deus trouxe essas pessoas para a sua igreja, para esse corpo ao qual nós chamamos de igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus. A outra coisa importante também, irmãos, é que Deus ele salvou indivíduos para estabelecer com eles um corpo unificado, a sua igreja. A igreja é formada de pessoas, de indivíduos que estão e que foram resgatados das trevas e foram transportados para a luz do Senhor, e portanto Deus os uniu com Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. A outra coisa importante na nossa introdução é que, assim como havia um corpo unificado no Antigo Testamento, que era Israel, a igreja do Antigo Testamento, assim também há um corpo de pessoas no Novo Testamento que é chamado de igreja. Então é essencial que nós entendamos isso, a questão da igreja do Antigo Testamento, Israel, e a igreja do Novo Testamento, que é a própria igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja também, ela formulou maneiras de descrever a si mesma. Então, ao longo da Escritura Sagrada, nós vamos então perceber que por meio de algumas descrições que Deus fará da sua igreja, como o corpo, a família, a sua noiva, a noiva do Cordeiro, essas descrições elas revelam e apontam para uma qualidade da igreja. Mas também é importante que nós saibamos, como eu acabei de falar, que essa descrição de que a igreja é una, santa,
católica universal, ou seja, os atributos da igreja, as suas características, elas surgiram então por meio do credo de Nicéia, em 325 depois de Cristo. O credo era um documento pelo qual os homens que se reuniam naquela época, eles diziam em quem eles criam. Então esse era o credo. Sempre começa com a palavra creio, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, como nós temos o credo apostólico. Então esse credo, ele determinou, ele nos deu de forma muito clara características dessa igreja. Essa igreja que é una, que é santa, que é católica e que é apostólica, tá bom? Então, essa igreja ela é una. O que significa isso? Essa ideia de igreja ser una, é que essa ideia se refere à unidade da igreja, que procede de seu fundamento, que é o único Deus. Então, eu queria que queria abrir com vocês um texto aqui em Efésios capítulo 4, que fala acerca disso. Essa igreja que é una, ela é una porque ela tem o seu fundamento no único Deus. Tá? Efésios capítulo 4. Olha só que texto importante no nosso estudo de hoje. Efésios 4, do verso 1 até o verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, lá em Efésios. Olha só. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, está falando da igreja, e um Espírito, como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu queria chamar a sua atenção para o verso de número 3 de Efésios 4, que o texto diz o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar, não é criar, porque já está algo criado por Deus, a nossa unidade, a nossa união, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então esse texto aqui, ele nos mostra que a unidade da igreja procede de Deus, o seu fundamento. Então é importante que nós saibamos que é nosso dever, cada crente que for unido em Jesus Cristo, que ele possa então preservar a unidade da igreja do vínculo da paz. Então é muito importante isso, que nós possamos preservar essa unidade, que ela é fundamentada no único Deus, porque nós cremos por meio da palavra e por aquilo que a palavra diz, que nós temos um único Deus que subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eles vivem numa perfeita unidade. E por essa razão a igreja então, por refletir a glória de Deus, por refletir aquilo que a Trindade nós também devemos entender que temos que preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então essa é a unidade. É por essa razão que a igreja é una. Ainda também há outro aspecto, que é o chamado movimento ecumênico, esse movimento que tenta unir as denominações, né? Então vejam só, esse movimento ecumênico tem feito um esforço intenso para juntar denominações discrepantes em uma instituição cristã mundial. Possível. Não é pelo fato que nós criamos uma igreja que é una, que nós entendemos que a igreja é uma só, que nós não tenhamos variedade de igrejas. Então nós temos igrejas genuinamente cristãs, que elas são reconhecidas por meio de marcas, que nós vamos estudar posteriormente em outros vídeos, né? Se durar muito tempo essa nossa quarentena. Mas também nós iremos entender que existem igrejas que são igrejas genuinamente cristãs, que são igrejas que são genuínas, verdadeiras, e elas são conhecidas por meio de marcas. Por essa razão, então, nós temos hoje uma quantidade gigantesca
denominações no mundo inteiro. Você tem uma ideia, eu estava pesquisando hoje. Há uma estatística de um jornal chamado Correio Brasiliense que cerca de 14 mil igrejas são abertas no Brasil por ano. Ok? Cerca de 14 mil igrejas são abertas no Brasil por ano. Então, dentre essa diversidade de denominações, nós temos aquelas denominações que são genuinamente cristãs. Ok? Nós não cremos que os salvos só estão aqui na igreja presbiteriana. Os salvos só fazem parte da igreja presbiteriana. Nós cremos que Deus, então, chamou pessoas para também estarem em outras igrejas, que são igrejas genuinamente evangélicas, igrejas que pregam fielmente a palavra, que ministram fielmente os sacramentos e que aplicam fielmente a doutrina eclesiástica ou a disciplina eclesiástica e a disciplina bíblica. Então, por essa razão é que nós entendemos que há essa quantidade enorme de igrejas. A outra coisa também é que essas igrejas se dividem muito facilmente por causa de muitas coisas, mas frequentemente elas se dividem por causa de questões insignificantes ou permanecem juntas apesar das divisões por causa de assuntos essenciais. Então você percebe isso muito claramente na nossa cidade. Você tem igrejas que por alguma razão, por algum desentendimento, as pessoas começam a não gostar mais do líder daquela igreja, e eles pegam e formam uma igreja e abrem uma igreja para eles, do jeito deles. Então é muito importante que nós saibamos que essa igreja, a igreja de Jesus Cristo, a igreja que ele deu o sangue por essa igreja, ele comprou a sua igreja com o seu sangue, ela, apesar de ser uma unidade, ela está espalhada, diversificada nesse mundo por meio de muitas denominações que são igrejas genuinamente cristãs. Tá bom? Também, irmãos, nós não devemos negociar os assuntos essenciais do Evangelho, mas também não devemos viver em discordância por causa de questões menores. Vou dar exemplo para você. Então, existem igrejas hoje que, infelizmente, estamos vivendo esse contexto em que elas começam a negociar o Evangelho, questões fundamentais do Evangelho, pecado, a condenação do homem, a depravação do homem. Então elas começam a negociar esses assuntos centrais e fundamentais do Evangelho por uma razão que eles querem ser reconhecidos e abraçados no mundo. Então essa questão é muito complicada. Não devemos negociar assuntos essenciais do Evangelho porque queremos ser reconhecidos pelo mundo. Mas também existem aqueles que discordam por questões muito, muito pequenas. A cor da igreja tem que ser azul, a cor da igreja tem que ser branca, tem que ser verde. Então essas coisas nós precisamos entender então que elas não devem nos fazer, essas questões menores, não devem fazer em nós que nós possamos discordar ou viver divididos. Mas questões essenciais, por exemplo, eu não posso ter comunhão com pessoas, quando eu falo comunhão cristã, comunhão de pensamento, pensar a mesma coisa, como Paulo diz, devemos pensar a mesma coisa, com igrejas que descreem da suficiência de Cristo para salvar o homem. Eu não posso. Então é muito importante que nós entendamos isso. Essa igreja que é una, acabei de falar a questão de Paulo escrevendo lá em Efésios 4, Paulo diz assim: esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo, há somente um Espírito, como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. O termo que Paulo usa aqui é mais forte do que o termo sugerido pela tradução esforçar, esforçando-vos. Esse termo ele realmente significa a nossa total dedicação à unidade do próprio Deus. Nós devemos ser um
porque servimos a um Deus que é único. Então é nosso dever, é dever meu e seu, nosso dever, de que nós possamos, de forma diligente, que nós possamos então preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque a igreja do Senhor é una. Então é necessário que nós entendamos muitas vezes em nossa vida que a gente precisa abrir mão, andar uma milha, 2 milhas com pessoas, por conta de questões que são periféricas, que não são questões essenciais. É muito importante isso. A igreja então também, ela deve ser uma em espírito, unida a Jesus Cristo, e uma em fé, mantendo a pureza do Evangelho Apostólico. Deve também ser o povo santo de Deus sobre a terra, crescendo à semelhança de Cristo. Essa igreja, a igreja de Jesus Cristo, que fazemos parte dela com outros irmãos espalhados em outras igrejas genuinamente evangélicas. Nós então temos o dever de estarmos unidos a Jesus Cristo, unidos pela sua graça, de estarmos então mantendo a pureza do Evangelho Apostólico, do Evangelho que recebemos por meio da pena, da vida dos apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro. É importante que essa igreja ela se mantenha fiel na pureza, na pregação e na vivência do Evangelho, porque nós entendemos então que somos o povo santo de Deus sobre a terra e devemos crescer à semelhança de Jesus Cristo. Essa é a razão então de nós estarmos na igreja. Nós somos, a Bíblia diz que nós fazemos parte do edifício em que há uma pedra angular e que somos fundamentados pelo Evangelho e pela doutrina dos apóstolos. Essa é a igreja do Senhor, que cresce cada dia mais, estando unida, entendendo a sua unidade, que Deus requer de cada um dos seus filhos. Ok? Então, essa primeira parte do nosso estudo, a questão da igreja, a igreja é una, ela é uma unidade, ainda que no corpo de Cristo, espalhado na terra, tenham várias denominações que fazem parte dessa igreja, que creem em Jesus Cristo como Salvador, que pregam a sua palavra com fidelidade, que pregam o Evangelho com fidelidade, que administram fielmente os sacramentos batismo e ceia e que aplicam fielmente a disciplina eclesiástica. Mas há um segundo ponto aqui, e é o nosso último ponto, que é acerca da santidade da igreja. Eu queria que você entendesse isso bem hoje, né? A questão da igreja, a igreja que é santa, a igreja que é separada por Deus, a igreja que foi consagrada por Deus. Como nós vimos aqui no texto inicial da nossa live, de Atos 20 e 28, a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Por essa razão, essa igreja é santa, ela é separada, ela é consagrada ao Senhor nosso Deus. Então a igreja também é santa, além de ser una, ter unidade, de sermos unidos por meio de Jesus Cristo, essa igreja também é santa, ela é separada por Deus, ela é consagrada a Deus. Ou seja, a igreja é o povo de Deus, o povo de Deus forma a sua nação santa, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 9. Nós somos nação santa, eleitos de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então é interessante e importante observarmos esse aspecto da igreja, da santidade da igreja. Ainda que nós saibamos, ainda que não existem igrejas perfeitas, é a igreja visível. Não existem igrejas perfeitas. Por quê? Uma razão muito simples. A nossa igreja, a igreja visível desse que está na terra ainda, ela é composta por pessoas que ainda pecam, que ainda têm imperfeições, que estão sendo santificados, que estão nesse processo de santificação até que cheguem à plenitude da varonilidade de Jesus Cristo. Então, ainda que nós saibamos disso, ainda que nós entendemos isso biblicamente, que a igreja ela é formada por pecadores redimidos pelo sangue de Cristo, ela é uma igreja santa, porque assim o próprio Deus diz.
Veja comigo, no sentido mais profundo, a igreja, ela é santa, da mesma forma que o cristão é santo, em virtude de estar unido a Cristo. Então, a razão de sermos santos, a primeira razão é porque nós estamos unidos a Jesus Cristo, fomos unidos a Ele pela sua graça bendita, e que também nós fomos separados para Ele e revestidos com a sua justiça perfeita. Então, três coisas importantes aqui, porque nós somos santos. Primeiro, porque fomos unidos a Jesus Cristo, unidos a Ele, na adoção de filhos, a qual procede da sua graça. Segundo, é que além de sermos unidos a Cristo, nós também fomos separados para Ele. A ideia de santidade, de ser santo na Bíblia, ela certamente está muito além da ideia de que muitas pessoas têm hoje acerca daqueles que são chamados de santos, que são vistos por meio de um vitral, que estão fixados em um suporte, que não oscilam. A ideia de santidade na Bíblia, a palavra santo na Bíblia, é aquele que foi separado por Deus, aquele que foi escolhido em Cristo, unido a Cristo, e portanto, então, Deus, dar a Ele, a esse que foi escolhido, a sua justiça perfeita, a mesma que era do seu Filho, é dada também a cada um de nós. E por essa razão, por formarmos esse corpo de Cristo, a igreja então é formada por aqueles que estão sendo santificados por meio da palavra e da verdade do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então nós somos a igreja santa, que ela é separada, consagrada para Deus. Tudo que fazemos na igreja, que realizamos, fazemos para o Senhor, a glória do seu nome. Então ela é consagrada e separada para o nosso Deus. O significado básico da palavra santa, a gente já sabe disso, mas é importante que a gente possa reverberar a ideia de santidade, é que é separado, consagrado, é que está ligado diretamente ao significado da palavra eclesia, que significa os chamados para fora. A igreja consiste de pessoas que foram chamadas para fora e separadas para uma tarefa santa. Então é muito importante isso, irmãos. A igreja de Jesus Cristo, ela é santa porque ela foi separada por Deus, consagrada por Deus, e Deus então nos chamou para fora a fim de que nós pudéssemos realizar uma tarefa santa, que é a pregação do seu evangelho. Então a igreja ela é santa. A igreja é santa também porque é formada de pessoas nas quais o Espírito Santo de Deus habita. A igreja é a instituição do Espírito Santo aqui na terra. Então essa igreja, a igreja a qual nós fazemos parte, que você faz parte, a igreja genuína, ela é formada por pessoas nas quais o Espírito Santo de Deus habita o coração delas. Por essa razão, o Espírito é o Espírito o quê? Santo. Essa palavra, essa designação do Espírito Santo, essa qualificação do Espírito de Deus, já nos mostra então a sua tarefa em nossas vidas, que é nos santificar por meio da sua palavra. Então essa igreja é santa, ainda que saibamos que ela é formada por mim e por você, que todos os dias nós pecamos contra Deus e contra a sua santidade. Mas mesmo assim, aos olhos de Deus, a igreja dele é a igreja santa. Ok? Vamos então ainda para esse aspecto da santidade da igreja. A igreja ela tem a pregação da palavra de Deus, é importante isso. Ela tem a celebração das ordenanças, que é o batismo e a ceia, e a adoração a Deus em reuniões, em cultos coletivos. São nestas coisas, né? A pregação da palavra, na celebração das ordenanças, dos sacramentos, e também nas reuniões de adoração a Deus, nos cultos que nós realizamos, que nós, os cristãos, nós nos unimos em comunhão, visto que este é o principal domínio do Espírito Santo, o lugar em que os santos se reúnem. A igreja pode ser chamada de santa por essa razão. Parceiro. Que sou eu, que é você, somos nós que formamos ela,
nós entendemos que nela nós temos elementos que Deus colocou na sua igreja, dons que Deus concedeu à sua igreja, para que por meio desses dons, essas ordenanças, nós pudéssemos ter comunhão com Deus uns com os outros e pudéssemos ser abençoados por meio da edificação da sua palavra, da pregação do seu evangelho, do ensino da sua doutrina, da sua sã doutrina em nossas vidas. Para que Deus faz isso? Para nos santificar ainda mais, porque nós fazemos parte dessa igreja que é sua, a igreja de Deus, a qual nós fazemos parte. Ok? Então essa igreja, e veja como é interessante mostrar isso, irmãos, com relação à descrição que a Bíblia faz acerca da igreja. Eu queria chamar a sua atenção para um fato que eu até falei no estudo passado, de quinta-feira passada. Veja como é que Paulo, na sua primeira carta, ele descreve a igreja de Corinto. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, 1 Coríntios 1, 2, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 1, 2. Exatamente assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. 1 Coríntios 1, 2. Veja que descrição Paulo está fazendo da igreja de Corinto. Primeiro, Paulo disse a igreja de Deus. Então a igreja de Corinto, apesar das suas limitações, ou apesar das dificuldades que eles tinham, dos pecados que ali existiam no meio da igreja, e desunião, de dificuldade de comunhão, de imoralidade sexual, de problemas com relação aos dons, de problemas com relação à ceia, essa igreja a qual Paulo escreve a sua primeira e sua segunda carta, que está eivada, cheia de problemas, de dificuldades, Paulo então, ao iniciar a sua carta, ele diz assim: a igreja de Deus está em Corinto, aos que são santificados, chamados para ser santos. Veja que importante isso, que nós entendamos essa aparente contradição, parece ser uma contradição, chamamos isso de paradoxo, mas na verdade não é, e é algo que a gente percebe então que é muito claro na Escritura Sagrada. A igreja de Deus, formada por pecadores, é chamada na Bíblia de santa. A santidade da igreja de Deus. E aí então, Paulo chama os membros da igreja de Corinto de santos. Apesar disso, Paulo teve que lidar com orgulho. Olha só, orgulho, conflitos, igreja de Corinto, grosserias, imoralidade sexual desses crentes, além dos abusos cometidos no culto e do uso indevido dos dons espirituais. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo, ao iniciar a carta escrita à igreja de Corinto, ele fala assim: a igreja de Deus, aos santificados, aos santos, chamados para serem santos. Como é que, a pergunta então como pode uma igreja ser santa sendo formada por pecadores? Essa é a grande questão a ser respondida. Como uma igreja como a igreja pode ser santa, sendo ela formada por pecadores? A resposta está no próprio verso. Veja como é que o verso diz: aos que estão sendo santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ou seja, aqueles que foram unidos a Cristo, eles foram justificados. Lembra de soteriologia, do plano da salvação? Os seus pecados foram perdoados, eles foram aceitos diante de Deus, eles são agora filhos de Deus, e eles foram justificados, isto é, eles foram declarados justos diante de Deus, pois a perfeita justiça de Cristo lhes foi imputada, depositada em sua vida, e assim como os seus pecados foram imputados a Jesus Cristo, nessa doce troca, como dizia Lutero, essa maravilhosa troca em que os nossos pecados foram imputados, lançados sobre Cristo, e a justiça dele foi imputada em nós, de certa forma que agora, aos olhos do nosso Deus, todos nós que fazemos parte da igreja de Deus, fomos declarados justos aos olhos de Deus.
que fazemos parte da sua igreja. Por essa razão, por estarmos unidos a Cristo, é que nós somos chamados de uma igreja santa, apesar de que ela seja formada por pecadores. Ok? Isso aqui é importante que nós entendamos essa parte do nosso estudo sobre eclesiologia, para que vamos precisar para estudos posteriores, tá bom? Também, irmãos, em Cristo também eles foram santificados, pois não estão mais separados de Deus, eles estão unidos a Deus, eles não estão mais sem Cristo e sem esperança no mundo, como Paulo diz lá em Efésios 2. Aqueles que não estão em Cristo estão separados de Deus, as alianças, sem Deus no mundo. Então eles não podem se aproximar de Deus por meio das suas obras. É necessário, é imprescindível, então, que Deus, pela sua graça bendita, nos una a Ele mesmo por meio de Jesus Cristo, o seu único Filho, para que unindo então ao seu Filho, possa então nos trazer para o número dos filhos de Deus, para formarmos a sua igreja aqui neste mundo, uma igreja que é una e que é santa. Ok? Aqui eu queria fazer uma pontuação histórica, é que os nossos irmãos, os puritanos do século XVII, eles viam a santidade por meio do uso diligente dos meios exteriores de graça. O que é meio exterior de graça? Ou meio de graça? O que é isso? Os meios de graça são os meios pelos quais Deus, então, pela sua bendita misericórdia, Ele nos santifica, Ele nos faz mais parecidos com Cristo, e Ele nos faz isso por meio do seu meio de graça. E quais são eles? Os meios de graça são a palavra de Deus, lida e pregada, meditada, os sacramentos, batismo e ceia, e a oração. Essas ordenanças de Cristo foram dadas à igreja para nutrir a igreja e edificá-la em santidade. Então, toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, que nós ouvimos um sermão, um estudo bíblico, Deus está usando esse meio de graça para nos santificar por meio da sua palavra, através do seu Santo Espírito que habita em nós e que opera em nós a vontade de Deus para que nós sejamos santos a cada dia que se passa. Então essa é a igreja de Deus, uma igreja que é una e que é santa. Ok? E eu queria então terminar aqui, fazer uma aplicação. A gente já está aí caminhando para os 40 minutos, a gente já tem 1 hora de live. Eu queria então terminar, fazer uma aplicação, e queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, 25 a 27. Efésios 5, 25 a 27. Olha só como é que Paulo diz aqui em Efésios. Veja só. Efésios 5, 25 a 27. Como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 26. Para que, olha só, para que, finalidade, a santificasse, purificado quem? A igreja, por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, essa é a razão então de que Deus nos uniu a Ele em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, nos colocou no seu corpo e está agora, por meio da sua palavra, dos meios de graça, está nos santificando para que um dia então possamos nas bodas do Cordeiro, possamos ser uma noiva, uma igreja que seja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E só será possível quando nós estivermos nas bodas do Cordeiro de Cristo
com a sua igreja. Enquanto estivermos aqui nesse mundo caído, mundo falido, um mundo que jaz no maligno, como diz a Bíblia, João diz, enquanto nós estivermos aqui, nós iremos estar nesse processo, longo processo de santificação, para sermos mais e mais parecidos com Jesus Cristo, a sua igreja, a sua noiva. Mas haverá um dia, quando Cristo voltar, em que haverá as bodas do Cordeiro, que Cristo vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, nem ruga, sem mácula, e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então resta para nós uma esperança, de que um dia nós seremos santos e sem defeitos. Ainda neste mundo, a gente chama isso na escatologia da ideia do já, mas o ainda não. Nós já somos santos, mas ainda não perfeitamente santos. Então nós iremos aí na esperança de que Cristo volte, que quando Cristo voltar, Cristo então vai nos tornar uma igreja santa e sem defeito. Mas ainda nesse mundo nós iremos passar por várias dificuldades. Cristo amou sua igreja e se entregou por ela, para que a santificasse por meio da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Aquela ideia, de que as pessoas perguntam, eu queria participar de uma igreja perfeita. É impossível. A igreja só será perfeita definitivamente quando Cristo vier e realizar as bodas do Cordeiro. Aí nós seremos santos sem defeito. Santos e perfeitos para toda a eternidade. A unidade e a santidade da igreja una, igreja santa, ela está muito relacionada com a sua união com Cristo Jesus. Muito relacionada com Jesus Cristo. Em virtude dessa união com Cristo, a igreja é considerada una e santa. A igreja só é una, só é santa, porque ela está unida a Jesus Cristo. Por essa razão é muito importante que nós entendamos que aquelas igrejas que elas desconsideram a Jesus Cristo, desconsideram a sua obra perfeita que foi realizada por nós, desconsideram a sua suficiência, a suficiência da sua obra por nós, para nos salvar de forma eficaz e eficiente, suficiente. Essas igrejas não podem ser nem una e nem santa, porque elas desconsideram que nessa união com Cristo, que é todo perfeito, que é todo suficiente para nós, eles então ignoram essa união e, portanto, não podem ser igreja nem una, nem perfeita, nem santa, digo. Ok? Então hoje, irmãos, nós vimos aqui atributos da igreja. 2, ainda faltam 2. Nós vimos hoje a igreja que é una e a igreja que é santa. No próximo encontro nós iremos ver a igreja que é católica, abrange pessoas de muitas nações, e que é apostólica, que está baseada e fundamentada na doutrina dos apóstolos, como diz lá em Atos, capítulo 2. Ok? Então eu espero que Deus abençoe sua vida, a minha vida, que Deus derrame graça sobre nós e nos faça entender que nós somos uma igreja santa, uma igreja una, e que nós estamos sendo preparados para nos encontrar com o nosso Redentor, o nosso Salvador, o noivo da igreja, que é Jesus Cristo. Nesse dia nós seremos uma igreja santa e sem defeito, sem ruga, sem mácula ou coisa semelhante, porém uma igreja santa e sem defeito. Deus abençoe a todos, Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Os irmãos têm alguma pergunta? Ainda falta mais ou menos aí uns 13 minutos nós concluirmos. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, estarmos aqui mais uma vez, Eu certamente preferiria estarmos na igreja, estarmos congregando, mas aprove a Deus que não estivéssemos. Mas vamos
continuar aí orando ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia de nós, se apiede de nós, nos ajude, para que possamos passar por esse período aí, entendendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Os irmãos têm alguma pergunta? Vamos lá. Se não tiver uma pergunta, nós vamos orar. Orar como fizemos inicialmente. Orar ao Senhor. É importante que a igreja entenda esse período. É um período para nós nos dedicarmos à oração, à leitura bíblica, ao culto doméstico, nos reunir em casa, termos cuidado com a questão dos cuidados de higiene pessoal. É muito importante que nós possamos observar essas regras para que nós então possamos cooperar e contribuir com a questão dessa pandemia que tem se espalhado no nosso país e no mundo afora. Batismo. Então ele vai responder, ó. Mandei. Agora só que sim. Teve uma pessoa que perguntou. Não foi eu que perguntei, foi uma pessoa que eu tinha perguntado. Aí a irmã botou aqui, aí eu pus a pergunta de novo. A pessoa que queria para responder. Sobre batismo. Tá bom. Então vai perguntar aqui no PV, tá bom? Mas, assim, a questão das ordenanças, nós temos que entender o seguinte. Ele não responde a nossa, não. Não, ele vai responder, mas é que a internet tá ruim. Ó, Lucas, você fica falando aqui, aí vai aparecer aqui no vídeo, ó. Quando eu botar no YouTube, que tu fica falando aí. Deus instituiu apenas 2 ordenanças. O que são ordenanças? Apareceu, foi? O primeiro sacramento foi o batismo. O batismo, ela é discipulada, ela passa por todo aquele processo de discipulado, né, de aprender os primeiros passos na vida cristã, e depois ela é batizada. Ela recebe então a inclusão e ela faz parte agora da igreja visível. Lembra que Jesus falou isso lá em Mateus 21? De por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura prega o evangelho, a pessoa crê por meio da palavra, e aí então aquele que recebeu a pregação do evangelho, ele é batizado para que ele possa fazer parte da igreja visível. O batismo tem que ser com água, tá bom? Há divergências com relação a isso, se é batismo por imersão, por aspersão, mas a ideia é que a gente precisa seguir a ordem de Deus, que é batizar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Então o batismo e a ceia, né? A ceia é esse momento de comunhão daqueles que foram batizados. É importante também que se diga isso, que a gente sempre frisa isso quando estamos ministrando a ceia do Senhor, que a ceia do Senhor, aquele momento é um momento de comunhão daqueles que já foram batizados, foram incluídos na aliança com o Senhor, fazem parte da igreja visível, de uma igreja genuinamente evangélica, e agora recebem a comunhão entre aqueles que confessam e professam a mesma fé em Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Então nós temos apenas 2 sacramentos. Então é importante também dizer para os irmãos que nós iremos ainda trabalhar em assuntos e em estudos posteriores acerca dos sacramentos na igreja. São apenas 2: batismo e ceia do Senhor. Ok? Então espero que os irmãos tenham, que o Cleciano, né, fez a pergunta, tenha entendido. Mais alguma pergunta? Meus irmãos, também é importante dizermos nesse tempo que a gente precisa, nós precisamos, pastor Rogiano, né? Foi o pastor Rogiano, Edline.
nós precisamos também manter a nossa espécie de dificuldade. Entendemos que nós temos um Deus que é Senhor, que é soberano, que é bendito, e que está no controle de todas as coisas por meio da sua sábia e bendita providência. Tá bom? É importante que nós mantenhamos a nossa fé nessas verdades bíblicas, e não possamos correr para o desespero, para a desesperança, mas entendemos então a questão da soberania e do cuidado do Senhor Deus por aquilo que Ele criou, o universo inteiro, que Ele dirige e governa e providencia todas as coisas. O João está falando sobre a questão dos movimentos ecumênicos, como aqueles cruzadas que o pastor Billy Graham pregava. A questão do movimento ecumênico é aquela ideia de juntar, várias igrejas de vários credos, a questão de cruzadas, de pregações ao ar livre. É importante, irmãos, que nós entendamos o seguinte: existem coisas que a gente precisa, por exemplo, em que a gente poderia cooperar, como algumas igrejas, por exemplo, se as igrejas genuinamente evangélicas fizessem um acordo de pregar o evangelho em universidades, em escolas, o verdadeiro evangelho, certamente estaríamos juntos, tá bom? Isso é muito importante. O ecumenismo é esse movimento querendo juntar igrejas e denominações que de fato não podemos juntar, porque existem diferenças, existem distinções acerca da fé. Então é importante que a gente preserve a fé, preservar o evangelho, que é certamente aquilo que nos importa, e é importante que a gente não dê as mãos, por exemplo, para seitas, para movimentos de seita, e não fazermos isso, e preservarmos o evangelho, tá bom? Ok? Vamos orar, irmãos, vamos orar ao Senhor? Vamos orar. Nesse momento, a gente precisa também estar orando ao Senhor. A gente já está aí, domingo agora já foram 3 domingos que a gente está sem congregar na igreja, terceiro domingo. Eu quero dizer para os irmãos que eu preferiria muito mais estar com os irmãos, com os irmãos na igreja, estudarmos a Bíblia, aprendermos juntos, certamente, que seriam melhores momentos, mas a gente tem que passar por isso entendendo a vontade de Deus sobre todas as coisas. Então vamos orar, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar você que você ore aonde você está aí, ore ao Senhor. Oração. Para que Deus tenha misericórdia e se apiede de nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, a tua bendita palavra, a tua verdade absoluta sobre nós. Te louvamos, ó Pai, porque tivemos a oportunidade neste momento de aprender sobre a tua igreja, a igreja a qual Deus comprou com o teu próprio sangue. Amém. E a fez santa, e a fez una, nos uniu em Cristo, nos uniu uns aos outros. E agora, Senhor, podemos glorificar o teu nome, Senhor, porque fazemos parte, pertencemos ao teu povo, à família do Senhor. Amém. Ó Senhor, abençoa-nos, Senhor, nesses dias em que a tua igreja também sofre as consequências, também sofre, Senhor, as dificuldades desse tempo que estamos passando. Amém. Estamos impossibilitados de congregar, de estarmos juntos, estarmos na igreja. Isso realmente nos faz muita falta no nosso coração, estarmos com os irmãos, nos alegrando em Deus, fortalecendo o coração uns dos outros, ajudando, aconselhando por meio da tua palavra. Mas, Senhor, tenha misericórdia dessa nação, do nosso país, do mundo inteiro. Tenha misericórdia da tua igreja, dá-nos a sabedoria de viver nesse tempo com discernimento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, se apiede de nós todos os dias, Senhor, a fim de que não possamos sucumbir diante disso. Amém. Deus amado, abençoa os médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde em geral que estão no fronte da batalha,
Que o Senhor os proteja e os guarde de todo mal e também nos guarde pelo poder da tua palavra. Amém. Abençoa-nos. Parou. Não, porque acabou.